Muito bem. Agora é hora de a gente fazer umas práticas, né? Como você já conhece, a nossa metodologia, né? Eu digo sempre que informática é 20% de teoria, mas você só entende mesmo na prática. Então a gente fez uma teoria lá no começo do curso, a gente falou um pouco, a gente começou a praticar todas as propriedades para que você tivesse uma intimidade maior com o CSS. E agora a gente está vendo aqui, a gente vai começar com um projeto prático. A gente vai criar um layout aqui para um blog, né? Em CSS e HTML. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um pouco mais de seletores, para que a gente tenha um maior proveito. Então vamos criar uma aula aqui chamada 29 de forma alguma, né? Aula 35, seletores 2. Acho que a gente já tinha feito um de seletores, eu fui lá no começo ou não? Parece que nós não chegamos nem a fazer, né? Então, seletores. Vamos entender mais aqui de seletores. Aula 35. Então você pode pensar, o que tem mais para entender de seletores? Seletores é uma coisa muito complexa, né, pessoal? Seletores é algo que tem muito a mostrar e depende do quanto você necessita. Dependendo do seu grau de necessidade, aí na página que você estiver trabalhando, você vai ter mais necessidade de ter mais tipos de seletores. Ok? Então olha só. Vamos começar aqui pelo básico. Então imagine que nós temos 4 parágrafos. Então a gente tem esse parágrafo 1 aqui. A gente tem o parágrafo 2. Parágrafo 3. E o parágrafo 4. Esses parágrafos estão dentro de uma div chamada parágrafos. Na verdade não div. A gente vai ter aqui também uma div que vai ser chamada de parágrafo. Ela vai ser uma div, mas vai ser ao mesmo tempo um parágrafo. Ela vai ser o parágrafo 5 e aqui o parágrafo 6. Então assim, o nosso cliente disse que todo parágrafo tem que ter a cor laranja. E aí o que acontece? A gente tem por padrão então que colocar todos esses parágrafos com a cor laranja. E aí, com o que você sabe, eu acredito que você faria o que? Você colocaria assim: P color orange e div color orange. Tranquilo, isso aqui resolve o problema. Olha só, então nós temos os 6 parágrafos, tanto divs como nosso tag P, com a cor laranja. Porém, a gente poderia facilitar mais ainda. E se a gente pudesse dizer que tanto a div quanto o P vão ter a cor laranja em um comando só? A gente pode fazer isso colocando uma vírgula. Colocando a vírgula, você está dizendo que você quer acessar tanto o P como a div e colocar a cor dele como laranja. Olha só, é a mesma coisa. Ok, pessoal? E a gente pode colocar mais coisas, padrões, como por exemplo
fonte, né? A gente vai colocar aí 15 pixels e a fonte vai ser a calibre. Olha só como é que ficou. Vamos colocar um tamanho maior, vamos colocar 16 pixels e vamos colocar esses parágrafos com float, um float ainda não, um background, no caso, vamos abrir nosso color pick, vamos pegar um fundo meio cinzado, esse fundo aqui, então vai ficar assim, né? Só que eu quero que esses parágrafos fiquem um do lado do outro. Então a gente tem que colocar o float, né? Float left. Então olha só, a gente teve uma pequena bagunça aqui, né? Que foi o seguinte. Como vocês devem ter percebido, antes de dar o float aqui, enquanto as divs ficam coladas uma na outra, o parágrafo ele fica separado, bem separado um do outro. Isso se dá, pessoal, ao seguinte: o parágrafo ele tem por padrão o margem. Então, para resolver esse problema, vamos criar uma regra aqui, só para testar, e vamos dizer que o margem do parágrafo é igual a 0 pixels. Então, olha só. Então, por padrão, o parágrafo ele vem com, se eu não me engano, 10 pixels de margem, né, de topo. Na verdade não é 10, né? É 15, é o que parece. São 15 pixels de margem de topo e de bottom, que o parágrafo vem por padrão. Então, olha só como é que é legal, né, o Firebug. Então a gente vai vir aqui e vai dizer que o P, somente o P, vai ter uma margem de 0 pixels. Isso aí vai deixar eles idênticos. E aí agora a gente vai dar um float left aqui e vai dar um widget de 33% para cada um desses. Aí vai ficar um do lado do outro e vamos dar um margin left de 10 pixels um do outro. O problema que o que? Que o P ele está recebendo aqui um margem de 0, né, pessoal? Aí o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever o margin left. Aí como é que a gente faz para a gente dizer então que a gente quer que o margin left aqui seja respeitado? A gente coloca uma porcentagem importante, não sei se eu já mostrei isso para vocês, e aí ele vai ser respeitado. E aí a gente fica assim. E agora a gente vai diminuir esse widget para 30 e vai colocar um margin bottom de 10 pixels também, e vai dizer também que é importante. E o resultado vai ser esse aqui, ok? Então, isso aqui é só para dar uma lógica para vocês aí. Na verdade, a lógica que a gente estava querendo dar era de seletores, para você ver. O que a gente aprendeu aqui foi que nós podemos acessar mais de um elemento usando a vírgula com o mesmo comando. Imagine se a gente tivesse que colocar, né, tudo isso para o P e depois tudo isso de novo para div. Seria muito mais complicado, né? Agora nós vamos mostrar outro tipo de seletor aqui, que é o seletor estrelinha. O seletor estrelinha, ele seleciona todos os elementos do documento. Então, por exemplo, se eu criasse aqui agora uma tag A e dizer aqui
clique para acessar Delegado Freitas. Vou ter que colocar aqui o URL do site da Delegado Freitas. Ainda não está pronto, mas quem sabe quando você esteja assistindo esse vídeo já esteja, né? Bem possível que já esteja pronto. Então, clique para acessar Delegado Freitas. Olha, como você percebe, ficou aqui do lado, né? É aquele mesmo esquema que eu te falei do float. Então, para resolver, a gente tem que colocar o float, tudo que está com float dentro de uma div. Vamos fechar essa div. E agora vamos criar aqui uma div clear, div class clear, e vamos criar aqui a entidade clear, propriedade clear aqui, a regra clear, e dá um clear body, e aí resolve o problema. Na verdade não era assim que a gente estava, que pelo menos eu estava esperando que ficasse, né? Não era assim não. Vamos ver aqui, fazer o seguinte então. Essa div aqui eu vou dar uma classe para ela chamada conteúdo. Vamos dar um background aqui para o conteúdo. Vamos dizer que o background dela é head, só para a gente ver quem que ela é. Olha só, aconteceu porque a div conteúdo ela tá com um widget pequeno. Vamos dar um widget para ela de 100%. Aí sim, agora resolveu. Muito bem. Aí você percebe o quê? Que enquanto a fonte aqui está Arial, por exemplo, o link aqui para acessar o site Delegado Freitas, ele está em Times New Roman, né? Se a gente quisesse que por padrão, né, todos os elementos, no caso na verdade está em calibre, né? E aqui está em Times New Roman. Pra você ter uma noção maior. Ou por exemplo, que o link aqui, deixa eu até colocar um pouco maior, vou colocar aqui em 22 para ficar mais à vista. Olha só, agora sim, perceba que a fonte desse aqui é diferente desse, e que o tamanho do parágrafo aqui está diferente do tamanho do link. Se a gente quisesse que todas as tags, né, que todas as tags do nosso documento já ficasse por padrão com a cor laranja, com a fonte calibre e com o tamanho 22, né? Aí o que a gente ia fazer? A gente ia pegar e criar um elemento desse, p, div, a, span, b e adiante. Não, a gente vai fazer o seguinte: usar a estrelinha acessa todos os elementos, e aí a gente vai pegar e vai colocar isso aqui. Agora, todos os elementos por padrão vão ter tamanho 22, fonte calibre e cor laranja. Olha só que interessante. Faz se eu quiser mudar a cor, por exemplo, da P e da div para vermelho. É simples, só colocar a cor como head. Porque quando você acessa todos os elementos, ele respeita qualquer um. Aí se você ir lá no elemento específico e criar uma regra, né, uma propriedade, deixa de valer o de todos os elementos. Olha só. Bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Agora eu entendi onde é que estava meu erro. Acontece, pessoal, a gente criou aqui a classe conteúdo e essas divs aqui, elas também, estava dizendo que elas teriam 30% de largura, não foi isso? É por isso que a gente estava errando. Então é o seguinte, a gente vai acessar conteúdo
div e dizer que ela vai ter um width de 30%. Aí agora sim. Eu não tinha percebido o que aconteceu, que a gente estava acessando o div. A gente estava acessando o div, a gente estava acessando essa div, essas divs aqui e essa div também, aí bagunçou tudo. Agora a gente acessando conteúdo div, a gente está acessando apenas essas duas divs que estão dentro de conteúdo. Isso aí também já faz parte de seletores. Importante que você entenda isso aí. Ok? Na próxima videoaula a gente vai falar sobre eventos, né? Tudo isso antes, para a gente poder então partir para aquele projeto da gente de criar um layout para blog. Ok? Então até a próxima videoaula.